Olá, meu nome é Júlia Galvani, esse é o quadro Pioneiros de Luz. Estou aqui com o pastor Daniel Bahia. Muito obrigada, pastor, por ter aceito o nosso convite, por ter dedicado um pouquinho do seu tempo aqui nessa tarde para a gente. Obrigado, é um privilégio poder participar. Pastor, primeira pergunta nos conte um pouquinho sobre você. Qual é o seu nome, a data em que o senhor nasceu, quem são seus pais, seus irmãos? Pois não. Meu nome é Daniel Pereira Bahia. Eu nasci no dia 17 de março de 1947, numa cidade do interior de Minas, Mantena. Os meus pais já falecidos, né? José Pereira Bahia e Albertina Pereira Bahia. Eu tenho um irmão, Samuel Ronaldo Bahia. Então, essa aí é a família do início, né? Pois não. Você é casado? Quem é sua esposa? Sim. Quem são seus filhos? Isso. Então, agora tem a família atual, né? A minha esposa é Marli Weber Bahia e eu tenho dois filhos, a Luciane Bahia Reis e o Júlio César Bahia. E tenho 4 netos, 2 netas e 2 netos. Muito bem, pastor. Nos conte um pouquinho sobre o início da sua vida. Onde o senhor cursou o ensino fundamental, ensino médio, ensino superior? Quando que o senhor concluiu o curso de teologia? Na verdade, eu vou dizer uma frase agora que vai aparecer mais vezes, né? Porque tudo que eu sou e tudo que eu tenho, eu devo à educação adventista. Eu nasci em um lar adventista, os meus pais eram já adventistas, minha avó já era adventista quando eu nasci, e estudei na escola adventista, lá de Mantena, uma pequena escola, nos fundos da igreja, e ali eu fiz o primário e as primeiras bases, né, espirituais e desejo de missão e tudo mais foram colocados ali naqueles primeiros anos da escola adventista. Depois naquela época era primário e depois ginásio, e não tínhamos ginásio em escola adventista, fiz o ginásio no Instituto Presbiteriano, e aí fui para o colégio, naquela época chamava-se IP, hoje é o IPAI, para fazer o ensino médio. Ali eu cursei o ensino médio, o curso técnico de contabilidade. Terminado o curso técnico de contabilidade, eu voltei para a minha cidade, trabalhei 1 ano como professor lá na minha cidade, e aí recebi um chamado, quase que um desafio, né, de voltar para o colégio, para o IP, que hoje é o IPAI, e ali começar a minha atividade como professor. Eu já tinha lecionado durante o tempo que estava estudando no colégio, e lecionei 1 ano lá em Mantena, e agora voltei para Petrópolis para lecionar. E, ao voltar para lecionar, eu tive que, então, me preparar no curso superior. Fui estudar na Universidade Católica de Petrópolis. Ali eu fiz a licenciatura em Ciências Exatas e Naturais. Depois eu fiz o curso de Pedagogia. Depois de ter rodado um pouco, e durante esse tempo eu fiz o curso de Complementação Teológica e também fiz algumas matérias do curso de Teologia por correspondência, havia esse programa, e concluí depois lá no ENA, quando eu fui trabalhar no ENA, e lá tinha a Faculdade de Teologia. Em que ano foi isso, pastor? Anos. Então, vamos lá, vamos puxar pela memória, né? 1963 foi quando eu fui para o colégio fazer o curso técnico de contabilidade. Terminei em 65, passei 1 ano em Mantena e voltei em 66. Aí, de 70 a 72, eu fiz licenciatura em Ciências. De 73 a 77, eu fiz Pedagogia. E aí, no ano de 1980, e nesse período, eu fiz a Complementação Teológica e as matérias de Teologia por extensão. E em 1980, eu fui para o ENA,
trabalhar lá no ENA, fui chamado para o ENA, e no trabalho lá, então, eu terminei essa parte do estudo de teologia. Então, essa é a parte acadêmica até a graduação. E depois eu fiz um programa de pós-graduação, uma especialização em administração escolar. Então, esse é o quadro. Só voltando um pouquinho, pastor, o senhor disse que nasceu em um lar adventista. Quem lhe deu estudos bíblicos e quando o senhor foi batizado? Bem, eu nasci num lar adventista e meus pais e minha avó receberam estudos os membros da igreja, isso lá pelos idos de 1940. Agora, eu nasci no lar adventista, na igreja, participava das classes bíblicas que eram dadas para os juvenis, mas não me batizei aí. Quando eu fui para o colégio, em Petrópolis, lá no IP, que hoje é o IPAI, né? Foi um fato até interessante, porque eu estava, na sexta-feira à tarde, eu estava assim no pátio, e não estava ligado a se ia ter batismo, se não ia ter batismo. Para mim, eu era adventista e estava tudo bem. Então, naquela tarde, antes do pôr do sol de sexta-feira, o pastor Cláudio Bels, que era o presidente, era o diretor do colégio, ele chegou para mim e falou assim, ele me chamava de Bahia, e ele disse, ô Bahia, por que você não vai se batizar? Eu falei, tudo bem. Aí ele preencheu a ficha batismal e no sábado à tarde eu me batizei. Ele foi o oficiante do meu batismo. Foi interessante a postura dele como diretor do colégio de me procurar, e o apelo dele foi assim também, né? Sem muito rodeio. Por que você não vai se batizar? Falei, tudo bem. Que legal, pastor. Após o senhor ter se formado em teologia, qual foi o seu primeiro chamado? Não, veja bem, quando eu fiz esses estudos de teologia, eu já trabalhava, porque eu comecei a trabalhar lá em 1967, lá no IPAI, quando eu estava lá em Mantena, lá na minha cidade, e o diretor, o professor Zé Fonseca, que era o diretor do colégio, foi lá e me fez um convite para eu ser professor do curso técnico de contabilidade, que era a minha formação do ensino médio. Isso lá em 1967. Então, a história ela tem assim dois caminhos, né? Tem o caminho do trabalho e o caminho dos estudos. Na verdade, eu comecei a trabalhar em 67 como professor do curso técnico de contabilidade. Pastor, nos conte um pouquinho sobre o seu ministério. Onde que o senhor trabalhou, os anos, né, até a sua jubilação? Ok. Eu sempre trabalhei na área educacional. Então, o meu ministério foi dentro da área educacional. Comecei lá em 1967, como professor do curso técnico de contabilidade, lá no IPAI. Fiquei até 74, ano em que eu fui o preceptor. De 75 a 76, eu recebi um chamado para a Associação Rio de Janeiro. Naquela época, estava sendo feita a implantação da Lei 5692/71, que obrigava as escolas a terem ensino fundamental completo. E as nossas escolas, naquela época, só tinha o que se chamava primário. Então, eu fui chamado para o Rio de Janeiro para dirigir 3 escolas e implantar o ensino fundamental nessas escolas. Então, eu fui ser o diretor da escola de Niterói, com construção da escola. E, naquele momento, nós começamos numa casa cedida pela assistência social, e aí construímos a escola, a Central do Rio de Janeiro e a Escola de Madureira. Então, isso foi no ano de 75 e 76. Fato interessante que, nesse período também, começou a construção do metrô do Rio de Janeiro, e a Escola Central do Rio de Janeiro foi desapropriada, e nós tivemos que mudar. Inicialmente, compramos um terreno e mudamos para um barracão, e depois construímos ali a escola. E no ano de 1977, eu recebi um chamado para ser o preceptor e o pastor da igreja do Edessa, lá no Espírito Santo. Então, mudamos para o Espírito Santo, e ali fazendo o trabalho de preceptorado e
e cuidando da igreja. Foi um ano assim bastante produtivo, um período bastante produtivo, muitas bênçãos de Deus. Aliás, as bênçãos de Deus elas aconteceram durante todo o tempo, mas ali de forma específica, com relação ao trabalho na igreja, e então eu fui indicado para a ordenação pastoral. Então, no ano de 1980, eu fui ordenado pastor. E logo em seguida eu fui para o ENA, um chamado para o ENA como diretor acadêmico, diretor interno e vice-diretor. E aí foi onde eu fiz aquela complementação teológica e terminei ali os estudos de teologia. Fiquei no ENA até o final de 83. Em 1984, recebi um chamado para ser o diretor do IAN. Aí trabalhei no IAN em 84 e 85 como diretor-geral. Foi assim um período de bênçãos especiais de Deus. Me lembro de um dia que o pessoal do Grupo Maranata dos Estados Unidos nos fez uma visita para nos ajudar na construção. Estávamos na construção dos prédios, a escola estava iniciando, e quando eles olharam lá o frigorífico da escola e viram que estava vazio, eles se assustaram com aquilo. E que, na verdade, ali nós vivíamos as bênçãos de Deus. Cada dia Deus nos dava os meios e os recursos para a manutenção da escola. A gente sentia assim, a mão de Deus muito próxima. Naquele período do IAN, foi um período que nós fizemos uma primeira experiência de um projeto, junto com um grupo de professores e funcionários, bastante dedicados. Nós tomamos o livro Educação e falamos, olha, nós vamos seguir rigidamente as orientações do Espírito de Profecia, na administração e no trabalho da escola. E Deus nos abençoou ricamente e foi um período assim muito especial no meu período de trabalho. Em 1986, eu recebi um chamado para diretor do IPAE. Num primeiro momento, parece assim, poxa, mas ficou 2 anos no IAN e já saiu para o IPAE. É que, na verdade, como eu tinha estudado no IPAE, tinha sido aluno, depois tinha iniciado o meu trabalho lá, ser diretor do IPAE era quase que um sonho de realização de vida. Então, aceitei o chamado e vim para o IPAE, e ali trabalhamos de 86 a 88. Era a realização do sonho pessoal de estudante. Eu estudei aqui e agora eu volto, e trabalhei um tempo como professor, e agora volto na administração da escola. No início de 89, teve a Assembleia Quadrienal da então União Oeste, que hoje é a União Sudeste, e eu fui nomeado departamental de Educação e Lar e Família da União. Então, deixei o colégio, continuando na área educacional, mas no departamento de educação. Ficamos ali no departamento até 94. Nesse período foi um período em que eu fiz a minha pós-graduação. Também esse período lá no departamento foi o período de implantação do 2º grau nos externatos. Foi um trabalho bastante intenso. Naquela época, a União Oeste ela ia do Rio de Janeiro ao Rio Grande do Norte. Então, nós atendíamos as escolas e o programa de Lar e Família. E, em 1994, aí saí um pouquinho de escola, mas na área educacional. Recebi um chamado para ser gerente do livro didáticos da Casa Publicadora. Então, vim trabalhar na Casa Publicadora com os livros, que está ligado à educação, está ligado à escola, e foi um período assim maravilhoso, uma experiência nova, diferente. Saí de dentro do colégio e vim para a Casa Publicadora. Eu digo sempre que todo obreiro, todo pastor deveria trabalhar na Casa Publicadora, porque ali é um sonho você ver a literatura ser produzida, você ver os livros sendo feitos e sabendo que aquele livro vai alcançar uma pessoa com a pregação do Evangelho, com a salvação, porque o livro chega em todos os lugares, são sermão que é pregado sem pessoas pregando, de forma silenciosa, mas convertendo as pessoas. Então, foi uma experiência linda ter trabalhado na Casa Publicadora, até no final de 97. Em 1998, eu fui chamado aqui para o NASP de Engenheiro Coelho,
Inicialmente, eu vim como diretor acadêmico, fiquei 2 anos como diretor acadêmico e, em seguida, fui nomeado o diretor-geral do campus aqui de Engenheiro Coelho. E fiquei até 2003. No final de 2003, na Assembleia, eu fui substituído pelo pastor Paulo Martini, e então recebi um chamado para a Paulista Central para ser o diretor do Colégio Adventista de Sorocaba. Era, assim, como que eu diria, é uma expressão que o povo usa, né? A cereja do bolo, né? Foi o momento de começar a completar o período para a jubilação. E Deus me deu um grande presente, que foi poder trabalhar com o Colégio Adventista de Sorocaba, onde ali a gente realizou alguns projetos maravilhosos de evangelismo, de implantação de igreja, e foi uma bela de uma experiência, até o ano de 2007, quando, então, passei para o grupo dos jubilados. Encerrou a parte ativa para continuar um ministério, mas não mais ligado diretamente ao programa oficial de assalariado da igreja. Então, aí eu me jubilei em 2007. Pastor, foram quantos anos ao todo de ministério? Eu tentei aqui simplificar ao máximo, viu? Tá ótimo. 40 anos em 5 minutos não é muito fácil. É verdade. Em 40 anos, pastor, em qual local o senhor se sentiu mais realizado? Olha, essa é uma pergunta muito difícil, mas eu vou citar três momentos, pelo menos, se me permite. Eu já fiz referência à história do IAN, quando a gente conseguiu ali trabalhar assim, de maneira muito efetiva com os princípios, os fundamentos da educação adventista. Tanto pelo grupo de professores e de funcionários que nós tínhamos ali, como o grupo de alunos, nos permitiu ter uma escola que eu diria assim, um internato, um colégio padrão de educação adventista. Então, isso para mim foi muito gratificante, apesar do pouco tempo. E tínhamos também as construções, as atividades administrativas, tínhamos o desafio financeiro, que a gente dependia inteiramente das bênçãos de Deus. Então, é você fazer a oração, estender a mão para a janela e Deus colocar a comida na janela. Então, isso para mim foi muito marcante, esse período ali do IAN. O período aqui do NASP foi assim, um período de grandes realizações. Deus abençoou bastante, a gente passou por todo esse processo da implantação dos novos cursos, da escola ser transformada num centro universitário, a construção da igreja. Então, tinha um companheiro de administração muito querido, o pastor Lauro Grelman, que nos apoiava, e se diz assim, olha, tudo aquilo que nós planejamos, nós realizamos, graças a Deus. Porque nós não fazemos nada, é Deus que faz todas as coisas. A minha oração diária sempre foi assim, eu pedi a Deus que eu não atrapalhasse e não impedisse os planos de Deus e as bênçãos de Deus para a instituição. Então, eu me colocava a serviço dele, para fazer a vontade dele. E, realmente, a conclusão do período lá em Sorocaba. Aí, mas por que o período de conclusão lá em Sorocaba? Primeiro, porque era um período de conclusão, eu tinha saído de uma grande instituição e fui para um colégio de 2º grau. É que lá, ao chegarmos, nós desenvolvemos um projeto junto com a igreja de implantação de uma igreja num bairro sem presença adventista. E ali, junto com os professores da escola, nós fizemos o evangelismo, alugamos o local, compramos o terreno, construímos a igreja e deixamos a igreja funcionando. Hoje é a igreja de Central Park, em Sorocaba. Então, isso aí foi assim, você no fim, quando já está vislumbrando a jubilação, você ainda tem a oportunidade de fazer isso, foi realmente maravilhoso. Eu escolhi três destaques, poderia falar em outros.
Espero que aqueles que vão ouvir isso aí falem assim, mas esqueceu de falar isso, poderia ter falado. Realmente, o tempo não permitiria falar todas essas coisas. É verdade. Você já contou várias histórias aí, mas teria alguma história em que o senhor sentiu presencialmente a mão de Deus em sua vida? Olha, na minha vida, o tempo todo. O tempo todo. Até por sua proteção, seu cuidado e tudo mais. Mas eu vou me reportar novamente a um momento aqui do UNASP, que está mais próximo, né? Está assim mais próximo. Nós tínhamos o desafio da implantação do curso de Direito. Havia uma barreira muito grande para se implantar o curso de Direito, e essa barreira ela passava assim de maneira muito específica, inclusive pela aquisição da biblioteca específica para o curso, antes do início, antes de saber se teríamos o curso. E numa sexta-feira à tarde nós tivemos uma reunião, a comissão de avaliação ia chegar naquela sexta-feira à tarde, e teríamos o sábado, e tentamos mudar a data, mas não foi possível. E ali naquela sexta-feira nós nos ajoelhamos, a administração, oramos a Deus, pedimos a direção divina e demos assim como seria assim um passo de fé, um passo de fé. E Deus abençoou. A comissão chegou naquela sexta-feira à tarde, nós falamos para eles que sábado nós não atenderíamos. Eles já vieram predispostos a não autorizar o curso, com mais esse empecilho. E eles disseram, não, tá bem, então sábado a gente fica no hotel e a gente volta no domingo. Tá tudo bem. Aí eles começaram ali o trabalho na sexta tarde, no sábado eles foram para o hotel, não apareceram aí na escola, e no domingo pela manhã eles vieram. E entraram na biblioteca. E quando eles entraram na biblioteca, eles encontraram, não sei se ainda tem aí, mas na parede da biblioteca, logo no início, tinha naquela época, não sei se ainda tem, um quadro do professor Naor, com as análises das camadas geológicas e da questão do dilúvio. Um deles viu aquele quadro, olhou e falou assim, mas eu creio dessa forma. Eu creio dessa forma. E isso para nós foi muito forte, porque essa pessoa depois, com o impacto que teve de não ter atividade no sábado, de ter visto aquele quadro lá do professor Naor em nossa posição criacionista e de defesa do dilúvio. E, em seguida, ele encontrou um livro na biblioteca e esse livro tinha sido do professor que foi o orientador de tese de doutorado dele. Eles autorizaram o curso com nota máxima e esse professor, ele pediu estudos bíblicos, não sei os resultados, mas ele recebeu os estudos e passou a conhecer a Igreja Adventista e a nossa posição criacionista. Então, isso foi um impacto assim, muito grande de Deus estar dirigindo alguma coisa que seria quase que impossível. E eu só tenho que agradecer a Deus. Amém. Que linda história, pastor. Hoje o senhor mora aqui em Engenheiro Coelho, correto? Oi? Eu moro aqui em Engenheiro Coelho. Sim, moro aqui no Portal do Lago. Quais ministérios o senhor desenvolve hoje? Quando eu me jubilei, voltei de Sorocaba, já tinha aqui construído a minha casa, né? Aqui. E no início, logo quando eu cheguei, já me colocaram como ancião da igreja aqui do NASP, mas eu confesso que me senti assim, incomodado, vou dizer uma coisa talvez assim, meio desafiadora, né? Incomodado porque tinha tanta gente aqui no NASP, tantos professores, muitos anciãos, e eu estava assim, me sentindo, mas e agora? O que eu estou fazendo? Orei intensamente a Deus, e numa manhã, eu acordei na minha oração da manhã e disse, meu Deus, me abre um caminho. Eu não posso mais ficar assim, eu preciso fazer alguma coisa. Quando eu terminei a oração, imediatamente terminei a oração, o telefone tocou e uma ex-aluna nossa aqui do NASP me ligava de Limeira e disse assim, pastor, o senhor pode nos ajudar aqui em Limeira? Nós estamos aqui passando por alguns desafios com os jovens e a gente gostaria de ter, já
tinha que ter o pastor do distrito, mas gostaria de ter assim um pastor com mais experiência, que pudesse orientar, aconselhar os jovens. Eu disse para ela, olha, você é a resposta da minha oração que eu acabei de fazer. Disse, eu estou pronto para ir. Ela falou assim, o pastor da igreja pode ir aí para conversar? Eu falei, pode. Isso era 7h30, 8h da manhã. Por volta das 10, o pastor da igreja do distrito veio aqui, conversou comigo, e aí nós começamos a trabalhar um período com os jovens lá na Igreja Central de Limeira. Eu estava como ancião da igreja, fui colocado como ancião, e lá eu fiquei durante 4 anos. Mas 4 anos, muda pastor, mudou o pastor, e as coisas mudaram um pouco, e eu voltei aqui para o NASP. E ao voltar para o NASP, eu fui... Aqui nós temos um clube dos jubilados, chama-se CAJUB, Clube de Adventistas Jubilados Lagoa Bonita. Aí me colocaram para ser o presidente do clube. Nós temos uma sede aqui próximo ao Cevisa. Então, quando eu peguei a presidência do clube, nós temos que fazer um projeto missionário, juntamente com o pastor Oder, que era o orientador espiritual do clube. Nós desenvolvemos um projeto missionário para uma cidade, não é uma cidade, é um distrito próximo a Conchal, chamado Martinho Prado. E junto com o pastor Manuel Andrade, o pastor Oder, o pastor José Carlos Ramos e os outros pastores, todos os outros pastores do clube, nós começamos ali um projeto evangelístico. Primeiro fizemos todo aquele programa de evangelizar um lugar que não tem a presença adventista, né? Fizemos distribuição do livro missionário, fizemos distribuição de roupa, de alimentos, assistência social. Começamos com um programa de como deixar de fumar, um programa de saúde, série de evangelismo. Então, nós estamos trabalhando nesses anos, ali em Martinho Prado, estabeleceu um grupo. Hoje temos um grupo organizado ali, até o dia em que começou o isolamento social e essa pandemia. Tivemos que fechar o grupo, primeiro porque eu não posso mais ir, né? E nenhum do nosso clube aqui pode ir, porque todos nós temos mais de 60, e com mais de 60 nós temos que ficar em casa. Aí, então, fechamos lá o grupo, estamos na expectativa para ver como que essas coisas vão acontecer. O salão que nós tínhamos alugado era um salão pequeno, que não dá para cumprir as exigências de funcionamento com distanciamento social. Então, está assim essa história. Há umas 2 ou 3 semanas atrás, assim, bastante angustiado com essa situação e da gente não estar fazendo alguma coisa, o pastor Elias Brenha pregou no sábado aí. Eu tenho acompanhado os cultos pela internet. E no sermão dele, ele fez um desafio. Eu falei, olha, é isso que eu vou fazer. Não posso fazer muita coisa, mas vou fazer isso. Na segunda-feira, inclusive, conversei com o pastor Elias. Falei, olha, obrigado pelo seu sermão. Eu já estava angustiado com a minha situação, porque o grupo de Martinho Prado está fechado. Eu não posso sair de casa, eu não posso ir à igreja, né? Não sei até quando vai isso. E aí agora eu estou desenvolvendo o projeto de ser recompartilhador das mensagens do pastor Elias Brenha. Então, pela internet, pelo meu grupo de WhatsApp, pelo meu Facebook, hoje o trabalho que eu faço é compartilhar todas as mensagens produzidas pela Igreja do NASP. É o que eu posso fazer durante esse período de isolamento social. Muito bem, pastor. Mais uma pergunta, já caminhando aqui para o final. Com relação ao cuidado com a saúde, como que foi ao longo do seu ministério? O senhor teria algum conselho a deixar com relação a esse assunto? É muito importante. É muito importante. É fundamental. E aí eu volto novamente ao Espírito de Profecia e às orientações do Espírito de Profecia. Os obreiros e os pastores precisam de levar em alta conta
as orientações de Ellen White sobre os remédios naturais, sobre alimentação saudável, exercício físico, sol, água, descanso. Muitas vezes se trabalha demais pensando que está agradando a Deus, mas não é isso que Deus pede e exige. Tem que haver um equilíbrio entre todas as coisas para que a gente possa produzir mais em mais tempo. Se a gente desgasta a saúde, mesmo no serviço do Senhor, a gente antecipa o nosso período de utilidade. Então, é importante o cuidado com a saúde e levar em conta os princípios e as orientações do Espírito de Profecia sobre esse assunto. Última pergunta, pastor. Qual o seu verso favorito da Bíblia e sua última mensagem aos ouvintes? Ok. O meu verso preferido, não vou dizer preferido, mas é quase que um lema constante na minha vida, é Filipenses 4,13. Posso todas as coisas naquele que me fortalece. Eu sou um admirador do apóstolo Paulo, eu sou um admirador do ministério do apóstolo Paulo, a biografia dele, a vida dele me incentiva, me motiva e me desafia. Então, por isso, esse verso de Paulo, inspirado de Filipenses 4,13, é quase que um lema na minha vida. Eu posso todas as coisas naquele que me fortalece. Como mensagem assim, final, bem, eu disse lá no início, disse que queria repetir, tudo que eu tenho, tudo que eu sou, família, bens materiais, realizações, tudo isso eu recebi das mãos de Deus, e a Ele seja toda a honra, toda a glória, e a educação adventista. Então, mais do que dizer que assim, eu sou fruto da educação adventista, mais do que isso, eu digo assim, eu sou resultado do que a educação adventista fez por mim, em todas as coisas. Minhas professoras lá do primário, meus professores depois, e a oportunidade de trabalhar com a educação adventista. A minha oração sempre foi, já fiz referência a isso, né? Pedir a Deus que eu não fosse um empecilho às bênçãos de Deus e aquilo que Ele gostaria de fazer por mim. Nós somos instrumentos, meros instrumentos humanos nas mãos de Deus e do Espírito Santo. Então, eu creio que isso é fundamental no ministério, no magistério, na vida pessoal, na vida cristã, nós colocarmos a nossa vida nas mãos de Deus e pedirmos que Ele nos dirija através da atuação do Espírito Santo. Que Deus seja louvado por tantas histórias bonitas, pastor. Obrigada pelo seu tempo aqui concedido a nós.